Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um bolo de pasta americana no tema Pintando Sete. E eu espero muito que vocês gostem, então já pode deixar no seu like, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. E não se esqueça também de compartilhar o nosso vídeo com os seus amigos, tá bom? Eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, massa branca manteiga da Mari, recheio de doce de leite. Esse bolo serve uma média de umas 25 fatias, ok? Eu comecei fazendo a minha blindagem. A minha blindagem é feita com cobertura fracionada, eu utilizei meio amargo, 500 gramas de cobertura fracionada meio amargo e 100 gramas de creme de leite. Derrete a cobertura de 30 em 30 segundos no micro-ondas e depois acrescenta o creme de leite em temperatura ambiente. Você pode blindar o seu bolo com ele gelado, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é até melhor porque a ganache seca mais rápido. Depois eu peguei a minha pasta americana, aí eu tenho um pacotinho de 800 gramas de pasta americana que eu tingi com um pouquinho de corante em gel amarelo. Abri na minha mesa que eu forrei com plástico filme. E eu molhei o meu bolo, eu peguei a minha mão limpa, molhada, passei no meu bolo para que a minha pasta grude. Como a minha ganache ela fica bem durinha depois que seca, é importante molhar o bolo antes de botar a pasta americana para que não faça bolhas, tá bom? Isso é muito importante. Depois que eu acomodei toda a minha pasta americana aí no meu bolo, eu venho fazendo as esquinas. A gente faz o movimento como se a gente estivesse juntando, levando uma espátula até a outra espátula, para que faça as quinas do bolo. Depois disso, a gente retira todas as rebarbas e a gente vai fazer um novo alisamento no bolo, tá? É importante, retiramos a rebarba, é importante a gente passar o alisador novamente para que o nosso bolo fique com um acabamento bem lisinho. Agora, eu resolvi colocar um acabamento no rodapé. Vocês podem ver que o rodapé do meu bolo tá bem perfeitinho, tá cortado bem direitinho, mas eu gosto do efeito assim que dá o acabamento. Então, eu abri uma tira com um tom de laranja, tá? Até um pouco amarelado, né? Mas é um laranja. Eu utilizei o corante laranja. Eu abri uma tira não muito grossa e aí eu cortei a parte de baixo reta e agora eu venho com a minha faquinha e eu vou cortando, fazendo um zigue-zague, tá? Você pode cortar reto também, fazer uma faixa reta, mas eu achei que a faixa assim onduladinha combina com o meu bolo, tá? Com o tema do bolo. Agora, com os dedos, eu venho passando um pouquinho de água no rodapé do meu bolo para a gente colar essa faixa. Bom, se você chegou até aqui, não se esqueça de já ir se inscrevendo aqui no canal e deixando o seu like. E eu quero te lembrar também que o nosso box de informações, ele é bem completo. Lá você vai encontrar o link para comprar o nosso curso online, o WhatsApp para compra do curso presencial, que está com inscrições abertas para maio. Você também vai encontrar o link para comprar a sua máquina de cartão com R$ 50 de desconto, tá bom? Então tem tudo aí no box de informações. Bom, gente, vou mostrar para vocês agora fazendo os apliques do meu bolo, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Os apliques eu faço bem antes de fazer o bolo e deixo secando, tá bom? Eu não faço depois do bolo, eu faço os apliques primeiro. Você pode fazer até 3 dias antes de fazer o seu bolo. Faz os apliques, deixa ele coberto em local fresco e deixa lá quietinho para depois para no dia que você fizer o seu bolo, o aplique já tá pronto. Então, uma vez que você cobriu o seu bolo, é só ir colando os apliques, tá bom? Bom, agora eu tô fazendo aí para mostrar para vocês o lápis de cor. Eu fiz 8 lápis, né? E aí eu tô mostrando pra vocês como que eu fiz. Então eu fiz um cilindro compridinho na cor do meu lápis. E aí eu cortei eles mais ou menos do mesmo tamanho. Não precisa ficar no tamanho certinho. Inclusive, se você quiser, você pode fazer em degradê também, tá? Um lápis menor que o outro e depois vai crescendo. Então, ó, primeiro eu fiz todos os cilindros e fui cortando mais ou menos do mesmo tamanho. Uns um pouquinho menor e outros um pouquinho maior. Depois que todos os meus cilindros estão prontos, eu vou fazer aquela parte dentro do nosso lápis, né? A parte da madeira. Então, eu peguei uma pasta americana e tingi na cor de pele, com corante cor de pele, tá? E aí, eu fiz uma coxinha. Depois eu pego essa minha coxinha, que ela tá bem grandinha, né? E eu vou cortar, porque eu quero que seja apenas a pontinha do lápis aparecendo. Eu corto a minha pontinha também de forma que ela fique com essa parte que eu cortei mais quadradinha, sabe? Para poder encaixar melhor lá no meu lápis.
Então, eu faço uma coxinha, pego a parte colorida do meu lápis e colo a minha pontinha do lápis ali. Gente, a minha massa estava bem fresquinha e ela estava até um pouquinho molinha, porque eu tinha acabado de tingir. Mas se a sua massa estiver um pouco mais firme, você vai precisar passar um pouquinho de água ou um pouquinho de cola de CMC para poder colar as partes. No meu caso, não precisou. Agora, eu peguei um pedacinho de massa coloridinho da cor do lápis e fiz uma coxinha e coloquei aí na pontinha para representar a ponta do nosso lápis. Gente, é bem simples de fazer e fica bem bonitinho, bem jeitosinho, bem perfeitinho assim, sabe? E é uma modelagem simples de fazer. Então, eu repito esse processo com todos os outros lápis, tá? Pra gente poder dar continuidade às nossas modelagens, tá? Vou falar mais uma vez. Primeiro a gente faz as modelagens, às vezes um dia antes ou no dia que a gente vai fazer o bolo de manhã, e depois a gente foca em cobrir o bolo, tá? Quando o nosso bolo estiver coberto, aí sim as nossas modelagens já vão estar todas prontas. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Sua inscrição é muito importante. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo e passar também no nosso Instagram, que é @mundodoce-da-Mari. Bom, agora eu abri um pedacinho de massa, nem muito fino, nem muito grosso. E a gente vai fazer como se fossem uns respingos, uns detalhes assim, sabe, de tinta, como se a tinta tivesse caído e respingado no nosso bolo. Então, gente, eu vou fazer muita coisa aqui à mão livre, tá? É o meu jeito de trabalhar. Eu vou fazer algumas coisas à mão livre. Mas se você achar que não consegue fazer direto assim na pasta americana, eu vou te dar uma dica. Você pode imprimir ou desenhar no papel manteiga o desenho que você quer. Essas gotinhas de tinta, por exemplo. E aí você imprime, depois você transfere para o papel manteiga e aí em seguida você pode ir cortando com uma estequinha. Eu estou utilizando a esteca, mas você pode utilizar também uma faquinha, como eu utilizei também lá no início do vídeo, né? Que eu mostrei para vocês. É uma faquinha bem afiadinha, ajuda muito a gente nessa parte de corte, tá? Então, eu fico mesclando. Uma hora eu uso a esteca, outra hora eu uso a faquinha. Aí vai do jeito que você achar melhor. Então, eu fiz aí essas gotinhas de algumas cores. Fiz rosa, fiz lilás, fiz laranja, tá? Aí fica por sua conta, tu pode fazer na corzinha que você quiser. Vou repetir esse processo com as outras cores para a gente poder já passar para o próximo passo. A gente vai fazer uma latinha de tinta que vai estar tipo derramando em cima do nosso bolo. Então eu peguei aí um patacão de massa e eu fui fazendo um cilindro mais grosso, dando uma leve achatada nas pontas, tá? E eu vou tentando, gente, tirar todas as rachaduras, tá? Vai ficar algumas, nesse caso aí vai ficar algumas, mas eu tentei colocar as rachaduras que ficaram ainda para a parte de baixo do meu bolo. Então, eu vou fazendo um cilindro, vou alisando o máximo que eu posso. E agora eu vou pegar a minha faca, uma faca reta e fina, e vou cortar as pontas para que esse meu cilindro fique mais quadrado, sabe? Fica com as pontas mais retas, é isso que eu quero dizer. Para que fique com umas pontas mais retas e fique parecendo aí uma latinha de tinta. Olha, mais ou menos isso. Calma, ainda não tá parecendo uma lata de tinta, mas vai aparecer já já. Agora, como a tinta que vai aparecer que tá escorrendo no nosso bolo vai ser rosa, então a tinta que tá dentro do balde tem que ser uma tinta rosa, né? Dentro da lata. Então, eu peguei a própria latinha e usei como marcação para fazer a tinta dentro da lata. Gente, olha só. Nessa pasta cinza, você precisa colocar um pouco de CMC. É um pozinho espessante, você compra em loja de confeitaria, que ela vai servir para que a sua modelagem ela não vá depois achatando ou deformando. Então, você vai colocar o pó de CMC na sua modelagem para ela ficar mais firme e secar mais rápido e não deformar, tá bom? Depois de feito. Agora, eu peguei uma tira no mesmo tom de cinza e eu vou abrir, né, grossa assim tal, e agora eu vou cortar uma tirinha bem fininha para fazer o acabamento na nossa latinha de tinta, tá?
Aí pronto, ó, cortei a primeira parte, vou cortar uma segunda parte. Eu vou fazer, como vocês podem ver, movimento de vai e vem, que é para evitar que fique rebarba, tá? Porque às vezes, como você simplesmente corta, fica umas rebarbinhas. Como eu não queria que ficasse, vou fazendo esse movimentinho de vai e vem aí para não ficar rebarba. E agora eu vou colar essa faixa cobrindo todo o rosa, tá? Cobrindo a lateral todinha do rosa, para parecer que o rosa está dentro mesmo da latinha de tinta. Eu tô fazendo uma latinha de tinta bem simples, tá, gente? Vocês podem até investir um pouco mais, mas eu tô fazendo uma coisa um pouco mais simples. Agora eu peguei um pedacinho de pasta americana branca, vou abrir bem fininho, e a gente vai cortar um retângulozinho para representar o rótulo da nossa tinta. Você pode escrever alguma coisa no rótulo ou não precisa escrever nada, tá bom? Eu vou escrever bem no finalzinho, por enquanto eu não vou escrever nada. Por quê? Eu cortei o rótulo, já vou colocar ele aí na minha lata de tinta, né? Porque minha massa tá bem fresquinha, então ela vai colar, não preciso nem passar água, nem cola, nem nada. Ó, já coloquei aí, mas eu vou deixar ela secando. Só depois que o meu bolo já estiver pronto, que eu for colocar, é que eu vou escrever. Porque aí a minha pasta americana já vai estar bem sequinha e eu vou conseguir escrever sem que a minha canetinha afunde. Lembrando, gente, vocês vão perguntar com o que eu escrevi na pasta, né? Quando vocês verem lá na frente. Eu escrevi com canetinha própria para fins comestíveis, tá? Para fazer em alimento mesmo. Agora eu peguei uma pasta americana amarela, peguei o meu cortador de florzinha, meu ejetor, e eu cortei algumas florzinhas para colar na minha lata. No modelo inspiração, eram estrelinhas, tá? E era um bolo de menino, né? Feito para um menino. Mas como esse bolo era feito para uma menina, né? Então eu resolvi colocar algumas florzinhas aí na minha latinha de tinta. Achei que deu um charme, tá? Ficou bem legalzinho. Pronto, como eu disse para vocês, não utilizei nada para colar, porque a minha massa estava bem fresquinha, né? E não precisou. Vamos fazer agora o nome da aniversariante. Eu vou utilizar a pasta americana lilás. Gente, eu tingi pasta de várias cores, né? De 8 cores diferentes. Então, eu fui mesclando essas cores, tá? Na hora de fazer os detalhes, eu fui pegando as cores que eu já tinha tingido anteriormente e fui mesclando. Então, eu abri um pedaço da minha pasta lilás e com o auxílio dos meus cortadores, eu fui cortando o nome da aniversariante. Se você chegou até aqui nesse vídeo super completo, onde eu mostro a blindagem do bolo, a cobertura e fazendo os apliques, não se esqueça de já ir deixando o seu like e de se inscrever também aqui no canal. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, o nome da aniversariante é Malu e eu vou cortar aí as minhas letrinhas. Se você, por um acaso, não tiver o cortador de letrinha, você pode utilizar, como eu falei, você pode imprimir um nome, né? Pode imprimir o nome, transferir para o papel manteiga e depois você vai pegar o papel manteiga, vai colocar em cima da pasta americana e você vai usar uma faquinha ou uma estequinha para cortar. Só que aí eu te aconselho a fazer a letra um pouquinho maior, porque quando você vai fazer esse tipo de trabalho, quanto menorzinha for a letra, mais trabalho vai te dar. Então, eu te indico que você faça com a letra um pouquinho maior para te dar menos trabalho. Usei a letra F para fazer a letra L, porque a minha letra L eu perdi já faz alguns anos, e só recortei ali. E agora eu escolhi a cor rosa para fazer o número 4, que é a idade da aniversariante, tá? Aí eu também estou utilizando o cortador, mas você pode, como eu disse, utilizar da ideia aí de imprimir e utilizar o papel manteiga para cortar ou fazer a mão livre mesmo, tá? Você pode pegar a canetinha de escrever em pasta americana e você pode escrever, se você tiver uma letra bonita, né? Você pode escrever aí na pasta americana, fica bacana também, tá? Então, prontinho, fiz aí o meu número 4. O próximo passo agora, gente, é muito importante a gente fazer os apliques antes. O aplique é o que dá mais trabalho pra gente fazer. Realmente, bolo de pasta americana com modelagem assim é uma verdadeira obra de arte. Então, a gente tem que fazer com calma e não adianta sair correndo. Então, agora a gente vai passar para a parte de fazer mais um aplique, que é o pincel.
Então eu começo a abrir uma cobrinha aí e eu vou fazendo de forma que a pontinha da minha cobrinha fique um pouquinho mais fina, para a gente poder dar essa aparência de pincel. Determinei o tamanho, agora eu vou dar mais uma afinadinha na ponta, tá? E já é o cabo do meu pincel. Prontinho. Ah, lembrando que pode ser qualquer cor, tá? Eu escolhi o amarelo, mas você pode fazer o pincel na cor que você quiser. Agora eu peguei um pouquinho daquela minha pasta cinza que eu tinha usado para fazer a lata de tinta e eu vou fazer uma coxinha, tá? Não esquece de dar uma sovadinha na pasta para evitar de que ela fique com rachaduras, tá? Então eu começo fazendo uma bolinha e depois uma coxinha. Isso aí vai ser a cerda do meu pincel. Cortei. Por que eu cortei, gente? Para ficar com a ponta mais reta e encaixar melhor ali no cabo do meu pincel, tá bom? Agora com a minha estequinha, vou fazer algumas ranhuras para parecer que são as cerdas do pincel, para dar um movimento e tal, para deixar um trabalho um pouco mais realista. Então eu vou passando uma faquinha para parecer que são espelhinhos do pincel, tá bom? Então já é uma ideia para vocês também. Eu já vi também algumas pessoas usando uma tesoura e cortando também essa pontinha, né? Porque aí fica parecendo também um pincelzinho. Já é uma ideia, né? Já é um jeitinho de fazer o pincel. Você pode também, se você quiser, esse meu pincel ele ia ficar deitadinho. Mas se você quiser, você pode enfiar um macarrão espaguete entre uma peça e outra. Entre as cerdas do pincel e o cabo, para ele ficar mais firme, tá bom? Então você pode fazer isso. Eu não indico utilizar palito de dente, porque alguma criança pode pegar essa modelagem e querer comer. Então, se tiver um palito de dente lá, pode causar algum acidente. Então, eu não indico que você use palito de dente assim, dessa forma. Se por um acaso precisar usar, se for necessário, não esquece de avisar o cliente, tá bom? Gente, agora eu tenho aí uma pasta americana que eu usei o corante cor de pele para poder tingir. E eu vou abrir para a gente fazer a paleta de cores. Bom, gente, vou repetir. Eu vou fazer a mão livre, mas você pode imprimir, transferir para um papel manteiga, colocar o papel manteiga em cima da pasta assim desse jeitinho aberta e cortar, tá bom? É uma boa ideia também. E aí, ó, com a minha estequinha ou com uma faquinha fina, a gente faz o corte, tá? Eu fui fazendo do jeito que eu achei que ia ficar bom, gente. Eu lembrei mais ou menos como que era uma paleta e eu fiz e achei que ficou muito boa, tá bom? Então a gente corta aí já no formato da nossa paletinha e retira os excessos. Agora eu pego um cortadorzinho redondo e eu corto e faço um buraco na minha paleta. Se vocês olharem a foto de uma paleta de tinta, vocês vão perceber que ela tem um buraquinho onde a gente enfia o dedo, né, para conseguir segurar melhor. E aí eu fiz esse buraquinho também para nossa paletinha ficar mais realista. Agora, gente, eu vou pegar todas as cores que eu tingi lá no início e eu vou fazer várias bolinhas e vou colocando aí, cortando com o meu cortador, né? E colocando uma bolinha de cada cor na nossa paleta, tá? Outra coisa que é importante dizer para vocês, a pasta americana eu utilizei o corante em gel, tá bom? Cuidado aí quando for utilizar corante em pó, corante líquido, pode não dar certo. Então, atentem-se quando forem comprar o corante para a pasta americana, de comprar o corante em gel, tá? É o mais indicado para a pasta americana, para o teu trabalho dar mais certo. Então, aí você pode colocar todas as cores, como eu coloquei, quase todas as cores que eu tinha feito, só não coloquei o rosa claro, ou você pode colocar apenas algumas cores. Eu quis colocar bastante, gente. Quanto mais colorido para esse tipo de bolo, mais bonito fica, tá bom? Se a sua massa não estiver fresquinha como a minha, não se esquece de passar um pouquinho de cola de CMC ou água para poder colar, né, os seus apliques aí. Agora, pessoal, é o seguinte. Bom, fiz todos os meus apliques, já estavam todos prontos. Então, assim que eu terminei de cobrir o meu bolo, foi só pegar os meus apliques e ir colocando aí em cima do bolo. E aí, ó, eu coloquei já a minha latinha de tinta. Corto ela, deixando ela cair por cima da tábua, para parecer que é a tinta mesmo escorrendo. E vou acertar agora, de uma forma que pareça que a tinta realmente está vindo de dentro da lata,
tá? Vou tentando aí fazer uma junção da tinta que está dentro da lata com a tinta que está escorrendo, tá? Fui tentando fazer, depois eu acabei consertando ela um pouquinho mais para ficar com uma união melhor, tá? Agora já vou posicionar aí a nossa paletinha, coloquei o pincel e agora com um pouquinho de água, água mesmo, porque são apliques bem levinhos, eu vou colando o nome da aniversariante, né? E os outros apliques. Aí, gente, usem a imaginação de vocês e vão escolhendo aí, a não ser que o cliente tenha te mandado uma foto, falado para você assim, quero exatamente igual que tá aqui, você pode ir mudando as posições, pode colocar, por exemplo, o nome da aniversariante para frente, e o nome e o número da qualidade mais para baixo, pode colocar os lápis no meio, sabe? Usem a criatividade de vocês, tá? Aí eu fui passando um pouquinho de água e fui colando os meus lápis, trazendo eles para a lateral do meu bolo. E olha como já tá ficando lindo, tá ficando com um visual bem legal. Nossa, eu gostei muito do resultado desse bolo, achei que ficou muito interessante e um tema muito bacana e ficou muito bonitinho. E fui colando. E vocês vão ver aí, ó, que os lápis, eles não estão todos do mesmo tamanho, tá? Se você quiser que os lápis fiquem todos do mesmo tamanho, você vai fazer o seguinte, você vai colocar ele aí no seu bolo, né? Viu que tá um pouquinho maior, você corta a parte de baixo dele, que aí ele vai ficar do mesmo, mede, né, e corta, que aí vai ficar do mesmo tamanho um do outro, tá? Se for importante para você, que fica do mesmo tamanho, você pode fazer assim. Tá vendo? A minha massa ainda tá fresquinha, então eu consigo ir colocando sem nem precisar passar cola, eu vou colocando os apliques aí. E alguns eu nem precisei usar água nem nada. E, gente, esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é @mundodoce-da-mari. E se não participa do grupo e da página do Face, corre lá, na página rolam 2 vídeos por dia. Então corre e participa, é Mundo Doce da Mari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!